Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar neste vídeo, trazer o nosso resumo sobre a nossa sexta lição. Nós estamos estudando o movimento pentecostal nesse trimestre. Estamos a cada lição trazendo um resumo sobre vários movimentos que surgiram ao longo da história a partir da Reforma Protestante, lá em 1517, com a liderança de Martinho Lutero, e a partir de então, os vários movimentos de retorno com o propósito de trazer a igreja aos princípios do que ensina a palavra de Deus. A gente sabe que a Igreja Católica, a Igreja Medieval, a Igreja Papal, ela teve uma grande influência nas igrejas reformadas. Ela vem tendo uma influência, ela nunca desistiu, né? E a partir deste movimento, daqueles que estavam infiltrados nas igrejas, nos movimentos reformistas, eles, sob a influência da Igreja Papal medieval, sempre lutaram para oprimir, para acabar com esses movimentos. Daí surgiu ao longo do tempo estes homens, mulheres, que Deus usou, né, como instrumento, como canal de Deus, para promover o avivamento, o retorno aos princípios da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o movimento wesleyanismo, de onde surgiu os metodistas, as igrejas metodistas que conhecemos hoje. Surgiu ali no final do século XIX, início do século XX, com a liderança de João Wesley, ou John Wesley, e aqueles que compunham ali a organização, a liderança deste movimento reformista, também trazendo uma importância significativa para o pentecostalismo, tá? Então, nossa sexta lição, ela traz como título o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. O texto áureo da lição, segunda carta escrita por Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Verdade aplicada diz: perseverar em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. A nossa lição tem 3 tópicos. Neles vamos abordar sobre o ministério, a vida, o ministério de John Wesley, né? Conhecer, identificar a situação da igreja no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Nós estudamos na nossa lição passada, nossa quinta lição, sobre o pietismo, sobre a liderança ali de Philips Jacob, né, Spinner, conhecido como pai do pietismo, e o propósito era trazer a igreja, os cristãos, a uma experiência particular com o Espírito Santo de Deus.
O movimento metodista, sob a liderança de John Wesley, ali final do século XIX, início do século XX, vem pontuar a vida, a experiência e as ênfases teológicas de John Wesley que impactaram a sociedade da época e contribuiu significativamente para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, conforme nós vamos trazer alguns pontos na nossa lição de hoje, tá? Então, John Wesley, ele foi um teólogo, pregador, né, reformista inglês. Ele nasceu em junho de 1703, na Inglaterra, falecendo em 1791, com 88 anos de idade. John Wesley, ele é mais conhecido como o fundador do movimento metodista, tá? Que inicialmente era uma parte do movimento da renovação espiritual, com grande influência, sendo grande influenciada pelo pietismo, e dentro ali da igreja anglicana. John Wesley, ele nasce em uma família profundamente religiosa, tradicional. Seu pai, Samuel Wesley, era um sacerdote, né, anglicano, e sua mãe, Susana Wesley. Eles tiveram 19 filhos, e John Wesley, ele era o 15º dali dos 19 filhos deste casal. Ele estudou em Oxford, né, e juntamente com seu irmão Charles Wesley, formou o que denominaram de Clube Santo, um grupo dedicado à disciplina espiritual. Durante alguns anos em que John Wesley, ele foi catedrático da Universidade de Lincoln, durante esse período, esse tempo, ele se uniu com um grupo de estudantes ali da Universidade de Oxford e que aspirava a uma vida mais santa, mais separada, né? O que chamaram de zombeteirantes ou zombeteirantemente, e também denominaram esse grupo de Clube Santo, em razão da maneira como esses estudantes viviam, e deram-lhe depois o nome de metodistas, por causa dos métodos, né, dos detalhes que eles agiam, né, a maneira como eles agiam, nome que alguns anos mais tarde se tornou definitivo para os seguidores de John Wesley, né, João Wesley. O nosso texto bíblico está na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o comentarista da nossa lição, ele vem trazer esse texto, né, que tem tudo a ver com com o tema da nossa lição, que é a ênfase no pentecostalismo, a ênfase na missão, no evangelismo, né? Esses movimentos impulsionaram o reavivamento, o evangelismo, a pregação, tá? Então, após a experiência da conversão de John Wesley, em 1738, ele começou a pregar então, intensamente ali ao ar livre, alcançando as massas e promovendo um cristianismo prático
focado na santidade pessoal e no serviço social. E esse movimento cresceu rapidamente, levando à fundação do que se denominou o metodismo, que influenciou profundamente o cristianismo protestante. O primeiro tópico da lição traz como título o início do ministério de John Wesley, um clérigo anglicano, subtópico, a influência do pietismo e também a influência do pietismo moraviano. Tá? Então, como já pontuamos, John Wesley, né, ele teve uma grande influência do pietismo, ele aprendeu muito com o pietismo, que era, nós estudamos na nossa lição passada, o foco numa experiência individual com o Espírito Santo de Deus. Ele nasce, recapitulando, ele nasce ali em 1703, morrendo em 1791, ele se torna líder, teólogo, pregador, né, fundador do metodismo, movimento esse que sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra, a igreja que ainda tinha uns restícios, de certa forma ainda a influência, os ranços da igreja papal medieval, apesar dos vários movimentos que nós vamos estudando, né, nas nossas lições. Então, John Wesley ele passou a percorrer toda a Inglaterra, pregando a cavalo, montado a cavalo, e anunciar a palavra de Deus ao ar livre, né, nas praças. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e, de maneira mais ampla ainda, na América do Norte. Ele nasce em Porto, na Inglaterra, né, filho de um sacerdote anglicano, já pontuei, o 15º filho de 19, tá? E tornou o líder, desbravador do movimento metodista, que ocorre ali na Inglaterra no final do século XVIII, início do século XIX e seguindo. O metodismo enfatizava a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal, seguindo de uma vida de santidade, ética e moral. Lembra muito que nos ensina Tiago, na sua epístola, nos ensinando a praticidade, a autenticidade, ou seja, ser prático, ser autêntico, ser verdadeiro. Não apenas ouvir e não praticar. É o que o Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Senão, estaremos nos enganando a nós mesmos, tá? Então é bom também a gente destacar que o movimento pietista, nós estudamos na nossa lição passada, cooperou visivelmente, profundamente para produzir o desempenho do metodismo contemporâneo. John Wesley ele adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas, ele ajustou seus pensamentos, observando a influência pietista para uma vida de santidade, de testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa, né? Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu as sociedades metodistas baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica, conforme a gente estudou na nossa lição passada, implantado ali por Spinner, Philip Jacob Spinner, conhecido como o pai do pietismo, um teólogo luterano alemão que denunciou
os abusos da Igreja Católica e a falta de conhecimento bíblico dos crentes. Ele denunciou em sua obra, que tem como nome Pia Desidéria, né? Nessa obra, Jacó Spinner, ele propunha um programa abrangente de reforma na Igreja Luterana, iniciando assim o movimento pietista, que defendia o intenso aperfeiçoamento da piedade e da essência luterana. O pietismo ele teve uma grande influência na vida de João Wesley, né? Então, a importância da renovação pessoal genuína por causa da santidade era um tema do metodismo, né? Compartilhando com o que João Wesley ele aprendeu com os pietistas. Alguns dos elementos comuns desse movimento era a ênfase na regeneração, papel desempenhado pelo Espírito Santo na nossa vida, a experiência religiosa pessoal, a piedade, a santidade, a disciplina, a oração, o testemunho, né? Então, a extensão do pietismo, ele teve sua maior aquisição através de John Wesley, o fundador do metodismo. O pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, e muitas das ideias dele foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. Nós estudamos na nossa lição passada. Em 1735, John Wesley e seu irmão mais novo, Charles Wesley, eles são enviados como missionários para a colônia na Geórgia, na América. E nessa viagem eles foram apresentados ao movimento pietista, né? A bordo do navio estavam 26 morávios, né? E em seu diário, John Wesley ele escreve que sentiu que os moravianos evidenciavam uma vida repleta de fé no Espírito Santo. A gente estudou isso também na nossa lição passada, né? Através ali do seu líder, do Conde Zinzendorf, né, na Alemanha, o movimento petista ele ultrapassou as fronteiras ali da Alemanha, alcançando um grupo de exilados na Boêmia, só relembrando, nós estudamos na nossa lição passada, e em 1722, Zinzendorf, ele convidou esse grupo de exilados, estava ali na Boêmia, ele convidou esse grupo de exilados para se estabelecer uma de suas propriedades ali na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por causa da sua origem, passaram a ser identificados como os moravianos. Os moravianos, eles defendiam que divulgar os ensinamentos contidos nos evangelhos aos perdidos era dever de toda a igreja, de todo cristão, e não somente de determinada sociedade, de determinado grupo, de determinado indivíduo. É responsabilidade de cada um. E esse pensamento levou o seu líder, né, Zinzendorf, a assumir a liderança espiritual dos moravianos e transformou o grupo em um grande centro de pregação e envio de missionários ao redor do mundo, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo, e entre eles João Wesley, ou John Wesley, né, que foi um dos que foram influenciados por esse movimento denominado pietismo. Então, o pietismo ele teve esta grande influência na vida de João Wesley e, posteriormente, na origem do metodismo. O segundo tópico da lição vai falar sobre a pneumatologia wesleyana, né? Um coração estranhamente aquecido. O Espírito Santo atua para a salvação, a experiência na teologia wesleyana. Então, a pneumatologia wesleyana, a pneumatologia é uma doutrina na teologia que estuda a pessoa
e a obra do Espírito Santo. Para João Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente em Cristo, na igreja, no mundo, através da vida do cristão. Jesus nos diz que nós somos luz neste mundo, né? Então, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção. A gente observa aqui que a ênfase, o foco, ele dá uma grande importância na atuação, na pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. Logo, entende-se que uma vida meramente fria, ritualística, era atacada aqui pelo movimento, tanto pietismo, quanto pelo metodismo. Então, a ênfase aqui está na atuação do cristão cheio do Espírito Santo de Deus. É o que Jesus vai nos ensinar, né? Através lá do autor de Atos, Lucas. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus que eles receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunho. Então, John Wesley, assim como Zizidorf, assim como Philips Jacob Spinner, né, conhecido como o pai do pietismo, a ênfase estava em uma vida íntima, de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É impossível haver avivamento na vida de uma pessoa se essa não se inclinar a uma vida de devoção, de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção, através do novo nascimento, da regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seria, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa, tá? Então, João Wesley, ele registrou a experiência que ele teve com o Espírito Santo, o qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Aldergast, ou seja, ele conta, né, que ele vai conta, né, no testemunho, ele diz: muito contrariado, fui a uma sociedade na rua Aldergast, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Por volta das 20h45 da noite, enquanto o indivíduo descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e foi-me dada uma certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, os meus mesmos, e me salvado da lei, do pecado e da morte. Então, depois de uma experiência frustrante que ele passou, né? Ele foi fazer uma viagem missionária e não saiu bem como ele desejava. Teve também a questão de uma influência, né, de uma moça que ele gostou. Essa moça acabou se comprometendo com outro homem e frustrando ali os planos de John Wesley. Ele retorna, né, e passa aproximadamente ali 10, 12 anos nessa luta interna, procurando entender, compreender a missão que Deus tinha através da vida dele, até que acontece esse episódio aqui, né, na rua Aldergast, onde ele tem esta dúvida dissipada e o seu chamado intensificado, né? A partir daí, ele deu ênfase a uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus
E assim como a gente vê Isaías, no capítulo 6, quando Isaías escuta Deus perguntando a quem enviarei, Isaías se prontifica. Wesley se prontifica, John Wesley se prontifica e foi um grande instrumento de Deus para revolucionar, né, a história através da atuação do Espírito Santo e do movimento pentecostal ali no início, no final do século XVIII, início do século XIX, e ganhando o mundo. Então, após esse episódio, né, registrado ali aqui na rua, né, na Andergast, como os moravianos haviam impressionado inúmeras vezes John Wesley, então ele decidiu viajar para a Alemanha, onde ele se encontrou com Zizendorf, e como antes, ele se comoveu com a profundidade da convicção dos moravianos e por sua vida moral e religiosa. John Wesley ele teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos, né? E em suas pregações, em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo. Olha como a gente vê a ênfase do Espírito Santo na pregação, nos ensinamentos, né? A nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja função é fundamental no processo de salvação. E isso porque a presença do Espírito Santo no novo nascimento certifica a nossa salvação, proporcionando à pessoa esta segurança. Logo, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo de Deus, né? Então, John Wesley ele tem uma frase que ele dizia: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Olha que coisa interessante. A nossa conversão a Cristo nos tira do mundo e a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos, né? Frio, ritualística daqueles ali da igreja anglicana. Ele enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, ou seja, às vezes identificada como batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, né? Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Os que nasceram de novo serão incentivados a ser cheios do Espírito Santo de Deus. John Wesley, com certa consistência, ele ensinava que o testemunho do Espírito Santo é uma impressão interior na alma das pessoas crentes, mediante a qual o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. John Wesley também ele se recusava a se separar deste testemunho do Espírito, ou seja, do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, exortando que ninguém presuma descansar num suposto testemunho do Espírito que seja separado do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o apóstolo Paulo descrevendo o fruto. Paulo descreve antes, né, as obras da carne, e a partir do versículo 22 e 23 ele descreve ali o fruto do Espírito Santo, que é desenvolvido na vida do cristão a partir da sua conversão, da sua regeneração, de sua vida de santificação. John Wesley, assim como o pietismo, o metodismo também dá esta ênfase na santificação, numa vida de intimidade, de relacionamento intrínseco com o Espírito Santo de Deus. Vida, ação, obra, santificação, né? E o terceiro tópico da lição, o avivamento metodista. Os metodistas, o wesleyanismo e o movimento pentecostal, e fechando com o interesse na restauração da Igreja do Senhor. Então, muitos estudiosos
um desses, né, Roger Osborn, eles pontuavam que as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e posteriormente com George Winterfield marcaram o grande despertamento que se estendeu por toda a Inglaterra e alcançando as Américas, né, América do Norte. Outros historiadores também pontuam que durante as pregações de John Wesley, de Charles Wesley, né, também era frequente as manifestações de fenômenos extraordinários, né, poder de Deus, né, fenômenos físicos com pessoas chorando, desmaiando, tendo convulsões. E há também aqueles que afirmam que os avivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como a que ocorreu na França no final do século XVIII. A origem dos metodistas vem daí. A origem dos metodistas está ligada a John Wesley, né, seu autor, seu organizador, seu irmão Charles Wesley, escritor de hinos sacros, e George Winterfield, né, orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, eles organizaram um pequeno grupo, ao ponto que Winterfield aderiu mais tarde a este movimento. Muitos zombaram deles, né, passando a chamar, como a gente já pontuou, de grupo de Clube Santo, ou seja, um grupo que ficaria conhecido por seus métodos, né? Tinha dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo para a oração, dias de visita aos presos, entre outras coisas. Então eles eram metódicos, eles eram organizados, o que chamamos hoje de perfeccionistas, né? Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, ou seja, aqueles que têm métodos. Então, por causa dessa organização, de serem metódicos, né, organizados, contudo, de uma forma pejorativa, foram chamados de metodistas, o que acabou pegando esse nome, dando origem ao metodismo. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno, né? Durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto antes. Pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e as crenças de Wesleyana nas raízes do avivamento que ocorreu ali na Rua Azusa e de outros movimentos que ocorreram na América, ali nos Estados Unidos. Interessante que quando John Wesley ele tinha 6 anos, a residência paroquial de Emport, ali na Alemanha, pegou fogo e ele ficou sozinho no meio das chamas. Aí ele foi avistado em uma janela do 2º andar e resgatado por um vizinho, que subiu nos ombros de outro homem para poder alcançar John Wesley. Depois desse episódio, ele quase perde a vida, ele passou a referir a si mesmo como um tição tirado do fogo e nunca duvidou da mão providencial de Deus em sua vida, né? Então, ele passou por momentos difíceis, mas Deus estava trabalhando na vida deste grande vaso, instrumento de Deus, e contribuiu muito para o que conhecemos hoje como pentecostalismo moderno. Mesmo que os interesses de John Wesley em um retorno da igreja ao cristianismo aos padrões do Novo Testamento, da igreja primitiva, não
de uma maneira mais explícita não possa ser identificado com a mesma ênfase dos aspectos do movimento pentecostal da igreja primitiva, a maioria dos estudiosos entende que é possível perceber uma conexão entre ambos. E o propósito era uma vida de santidade, de intimidade, com ênfase no retorno aos princípios da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os irmãos, eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. As orações, elas não eram negligenciadas, né? O particular com Deus, com o Espírito Santo, não era deixado de lado. Tinha primazia na vida dos cristãos primitivos. Estes grandes homens de Deus, desses grandes avivamentos, eles davam ênfase nisso, em um relacionamento intrínseco, pessoal com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Todos os grandes avivamentos registrados na história partiram a partir desta experiência particular, individual, destes homens que se prontificaram a estar na brecha, como a palavra de Deus diz, né? Sofreram, sim. Foram perseguidos, muitos. Mas aqueles que se prontificam, Deus usa poderosamente, e usou poderosamente, e tem usado poderosamente ao longo da história. Então, a gente aprende que esse movimento wesleyano é um estímulo, irmãos, para nosso autoexame, né? Para que esse nosso autoexame seja contínuo, seja necessário a cada um de nós, conforme Paulo ensina lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, isso torna possível, né, para que a gente evite uma indiferença espiritual, uma frieza espiritual, prosseguindo triunfante até que cheguemos, como Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, a estatura de varão perfeito. Então, os grandes movimentos pentecostais avivalistas partiram de um desejo de voltar à origem do cristianismo, a origem da igreja primitiva, a origem do que aprendemos no livro histórico do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Deus não mudou, o Espírito Santo continua o mesmo. O que mudou foi nossa prioridade. Nós temos colocado coisas e pessoas como prioridades nas nossas vidas, em detrimento, essa é uma verdade, de um relacionamento mais pessoal, mais verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Deus pergunta lá do céu, a quem enviarei? Deus não estava conversando com Isaías. Depois que o anjo toca com a brasa ali nos lábios de Isaías, que purifica Isaías do pecado, Isaías escuta o Senhor conversando lá no céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta, ele se prontifica de cá. Eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus continua perguntando, mas nós não estamos mais ouvindo, porque as coisas dessa vida têm tomado o nosso tempo. Mas o Senhor continua perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E estes homens de Deus, eles se prontificaram e fizeram história. Foram instrumentos de Deus para que hoje nós estejamos aqui estudando, aprendendo e precisamos também seguir estes exemplos. Amém? Que Deus nos abençoe.